Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, mesmo com esse friozinho, mas que essa luz, essa vibração da casa espírita nos aqueça nessa noite. Primeiramente, elevando os pensamentos, agradecendo em primeiro lugar pela vida, por estarmos aqui nessa casa do caminho. Essa casa que em muitos momentos nós chegamos tristes, aflitos, mas que aqui, como aquela fonte viva do nosso Pai de amor e bondade, nós nos restabelecemos e encontramos no nosso íntimo a coragem, a força necessária para seguir a nossa caminhada, para administrar os nossos desafios. Que a espiritualidade nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos falar de um espírito que é muito conhecido já, mas que às vezes a gente não dá tanta atenção à missão grandiosa que ele teve aqui na Terra, que foi nada mais nada menos que o precursor de Jesus. Então nós sempre ouvimos falar em dois Joões da Bíblia, o João Batista e o João Evangelista. O João Batista, que é sobre o qual nós vamos falar hoje, então ele tem esse nome de João Batista porque ele batizava nas águas do Rio Jordão as pessoas, ele mergulhava elas na água. E o João Evangelista é um dos apóstolos de Jesus, então, que escreveu o Evangelho de João. Por isso que é João Evangelista. Então nós vamos entender um pouquinho sobre quem é João, sobre a sua missão, né? E essa missão de ser o precursor de Jesus. Nós vamos ver que as circunstâncias do nascimento de João já foram um pouco diferentes das normais. O pai de João, que era Zacarias, ele era um sacerdote num dos templos. E num determinado momento ele recebeu a visita, a aparição de um anjo. Na Bíblia, né, fala como um anjo, para nós é um espírito de luz. Esse espírito apareceu para ele dizendo que ele teria um filho, né, e que esse filho teria uma grande missão, que era um homem muito bem visto, né, um ser muito bem visto por Deus, que teria uma grande missão aqui na Terra. E o Zacarias disse, mas como assim? Eu já sou uma pessoa idosa, minha esposa também já é idosa, como que nós vamos ter um filho, né, nessa idade? E como ele não acreditou, diz então na Bíblia a passagem que o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento da criança, até que se concretizasse. E dito e feito, a esposa, já, eu não sei a idade, porque não fala ali na Bíblia, mas já eram, digamos, mais de 60 anos, com certeza. Então, eles tiveram esse filho e Isabel, que é a mãe de João Batista, ela era prima de Maria, a mãe de Jesus. E num determinado momento, quando as crianças já tinham nascido e já tinham uma certa idade, questão de que talvez uns 12 anos, porque não fala também, né, na Bíblia, mas eram crianças de 10 a 12 anos, acredito. E ela foi visitar a mãe de Jesus e levou o João. E lá elas estavam conversando sobre as crianças. E elas então começaram a falar. Então a mãe de João, Isabel, dizia que João era uma criança diferente, que ela sempre achava ele meditando
né, embaixo das árvores, embaixo das figueiras, num lugar afastado, estava sempre em profunda reflexão, o que não é normal para uma criança na idade dele, né? E Maria também disse que Jesus, da mesma forma, que ela sempre encontrava Jesus conversando com as pessoas, com as lavadeiras, com as pessoas mais simples, né? Aquelas pessoas sofridas, os viajantes, ele sempre estava aconselhando, mesmo naquela idade, e que no momento em que ele foi no templo, que essa passagem é bem conhecida também, que ele estava discutindo, conversando com os doutores da lei. Então elas conversavam sobre isso e Maria estava apreensiva, porque ela sentia que ele tinha uma missão, né, a mãe de Jesus. E elas estavam ali conversando, foram conversando sobre as crianças, né, que entendiam que as crianças traziam uma tarefa muito especial da parte de Deus. E daqui a pouco elas se deram conta que já estava anoitecendo e as crianças não estavam ali. E elas foram atrás. Quando elas chegaram lá onde eles estavam, depois de procurar um bom tempo, então isso relata no livro Boa Nova, do espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, em que ela diz assim: de longe afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam no sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desce a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então vejam só, né? Quem poderia saber qual a conversação solitária que se tratava entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Então nós sabemos que João, ele foi o último profeta que trouxe então as revelações do Antigo Testamento, do cumprimento dos mandamentos. A partir dele, então, há uma mudança, uma transição. João é uma ponte do Velho Testamento, ele está com o pé no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, e o Novo Testamento, ou seja, a primeira revelação que nós encontramos na pessoa de Moisés, que ele então trouxe os mandamentos, os 10 mandamentos, que começou lá com Abraão, Moisés, e vem terminar em João. João, então, é o ápice da primeira revelação. E a segunda revelação, que é Jesus, então, que é o Evangelho, então ele faz essa ponte, essa transição entre o velho e o novo. Então ele é o precursor de Jesus, do Evangelho de Jesus. E ele, então, testemunhou a vinda de Jesus também. Porque naquela época, lá nos Hebreus, tinha aquelas várias sociedades. Então, a religião pertencia ao Estado. Então, não era livre a religião. Então, tudo que se fazia com relação à religião, o Estado queria saber também, era parte do Estado. E como ele começou a batizar, né, o João, então ele vivia mais no deserto, ele se alimentava de mel, mel silvestre, entre frutas, e ele então começou a batizar, e as pessoas começavam a procurar ele, imergir as pessoas na água.
e batizava, e ele começou a ficar conhecido. E o Estado, então, mandou uma comitiva dos levíticos, fariseus, irem fazer uma entrevista para saber por que ele estava fazendo isso, com que intenção, quem era ele. E nessa época aí, essa visita é como se fosse, imagine hoje, as autoridades que vêm chamar nós para nós darmos um depoimento, e que dependendo desse depoimento nós podemos sair até presos, e naquela época com a pena de morte. E eles então vieram ao encontro dele e perguntaram: quem és tu? E João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João, capítulo 1, 19. Então aí nós vamos compreender que ele deu uma resposta à altura, mas ele testemunhou que o Cristo viria, né? Que Jesus estava chegando, que já estava entre nós, estava entre eles naquela época. E João, ele foi uma encarnação de o profeta Elias, então, porque eles esperavam que esse profeta Elias viesse também, o Messias e o profeta Elias. E eles perguntaram se ele era o profeta Elias. Ele disse que não, porque hoje ele não era mais o profeta Elias, ele foi na outra encarnação. É como nós, nem por exemplo, hoje eu sou Simone, a minha personalidade, a minha pessoa, eu sou a Simone. Na outra encarnação eu não vou ser mais a Simone, eu posso ser o João, posso ser a Maria. Então cada encarnação nós temos uma personalidade diferente. Nós somos diferentes, nós aprendemos coisas novas, nós nos modificamos. Hoje mesmo, por exemplo, o que nós éramos o ano passado, por exemplo, esse ano nós já somos diferentes, ou até de um dia para o outro nós já somos diferentes. Então foi nesse sentido que ele disse que ele não era o profeta Elias, porque hoje ele era João Batista. E o tempo se passou, então Jesus começou a sua missão, a pregar o evangelho, e João, como ele foi lá nessa época em que ele foi o profeta, nessa outra encarnação, há muitos anos atrás, há 700, 800 anos atrás, ele acabou sacrificando vários sacerdotes, porque ele entendeu que eles estavam mistificando, estavam fazendo algumas coisas contra a religião, e ele então mandou degolar esses sacerdotes nessa outra encarnação. Então ele trouxe uma reparação nessa vida, ele veio corrigir esse mal. Aí nós vamos ver então na sequência na Bíblia que Herodes, né, mandou decapitar ele, mas não com relação à religião,
por ele ser o profeta, por ele estar batizando, mas sim porque Salomé, que era filha adotiva desse rei, pediu que ele degolasse, enfim, né, pediu a cabeça de João Batista. Então ele acabou expiando isso daquela outra vida. Mas o objetivo dele era abrir o caminho para Jesus. Então o João Batista, ele representa a reparação, ele representa a purificação, porque a água era o símbolo da purificação, é o símbolo para os hebreus na época, era o símbolo da purificação. Então ele batizava com aquela simbologia da purificação. Então ele vinha trazer a reparação, o arrependimento, então fazer com que a gente se transformasse, se modificasse para receber o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, aquela luz, receber os ensinos da humildade, do amor, algo mais sutil para nós, porque ainda, como nós ainda hoje, infelizmente, né, temos muitas coisas ainda a reparar, a expiar, mas naquela época a humanidade era muito mais atrasada do que é hoje. Nós estávamos lá. E ele veio trazer essa ponte, então, entre a primeira revelação e a segunda, proporcionando que a gente tivesse um entendimento melhor. Porque o que é uma expiação? Uma expiação, então, é algo que nós fizemos de errado num determinado momento, pode ser em outras vidas, pode ser nessa vida, e que a gente tem que reparar, tem que corrigir aquilo. Não é uma punição, mas é uma correção. É como se nós saíssemos do caminho e nós tivéssemos que retornar para esse caminho correto. Então é uma expiação. Às vezes a gente não entende por que uma pessoa de bem, que só faz o bem, que é boa, e acaba às vezes tendo que passar por tantas dificuldades, tantos desafios, tantas dores, tantos sofrimentos. Isso é uma reparação do passado, é uma correção de rota, né? Porque a prova é para nos elevar, a prova é necessária para que a gente, através dela, progrida. Como o aluno, para passar de série, precisa das provas. Então a prova é o aluno, agora a expiação é para quem errou, para quem cometeu equívocos e que precisa reparar. E às vezes reparar com aqueles que prejudicou. E o primeiro passo é o arrependimento e depois a reparação desse mal e a busca do perdão também por aqueles que nós erramos, o perdão das ofensas. Então o João Batista, ele teve esse mérito muito grande de abrir os caminhos e inclusive ele batizou Jesus também nas águas. Jesus foi até ele, né? E ele, quando ele batizou Jesus, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. O que ele quis dizer com já era primeiro do que eu? Porque Jesus é um espírito puro já, então Jesus já fez toda a sua evolução, e João, então, era menos evoluído do que Jesus. Tanto que o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus, vai estar registrado em Mateus 11:11 no Evangelho, ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então é para nós entendermos que a missão de João Batista foi a maior que já teve, após então a Jesus, que é um espírito puro, o espírito mais evoluído, com a missão maior, foi a de João Batista. Então, porque ele diz que dos nascidos de mulher, ele era o maior, mas que no reino dos céus, ele é considerado o menor. Por quê? Porque no reino dos céus, então, já estão os espíritos superiores, os espíritos puros, e que João Batista ainda estava em evolução, ainda não tinha alcançado
esse grau, mas aqui na Terra ele era o maior, para ver que nós, né, temos muito ainda para chegarmos lá. E por fim, então, nós vamos entender que após, então, João Batista, o precursor, Jesus, que veio trazer todos os seus ensinos, o Evangelho, nós temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, que veio para ficar conosco. Então, o Espiritismo vai trazer, né, essa luz também, essas verdades, vai nos libertar, vai nos auxiliar ao autoconhecimento e vai estar sempre conosco, nos consolando, nos instruindo, nos iluminando. Claro que sempre sendo dirigido pelo nosso Mestre Jesus. Então nós vamos ver que há tudo uma sequência, né, do precursor de Jesus e agora o Espiritismo, que é essa revelação que veio para ficar com nós, é o sol que nos ilumina. Se nós quisermos entender um pouco mais, nós vamos ter então no livro Boa Nova, tem todo esse capítulo aqui sobre o precursor, e também tem um novo livro do Haroldo Dutra Dias, que é o Evangelho de João, interpretado e comentado, que vai ter uma passagem, esse aqui é o Evangelho de João Evangelista, mas vai ter a passagem de João também, o testemunho de João. Então, quem quiser conhecer. Mas, para finalizar, então, a tônica da mensagem dele foi trazer essa purificação, esse acolhimento, esse preparo para receber o Evangelho de Jesus. E assim, nos dirigindo então para o final das nossas considerações, queremos convidar os nossos irmãos médiuns para que possamos fazer o nosso passo aos benfeitores que já aqui se encontram, nos trazendo o entendimento, o esclarecimento, a paz, a harmonia, que possam envolver a cada um, auscultando no íntimo dos seus corações o que cada um necessita, trazendo o bálsamo da esperança, do amor, nos fortalecendo para as lutas, para os enfrentamentos, e que os benfeitores também possam estender essas luzes, essas vibrações para os nossos lares, nossos familiares. Que assim seja.